Essa você não sabia, mas se você for sequestrado e ficar preso no porta-malas de um carro, não entre em pânico, pois isso pode salvar sua vida. Mas antes você terá boa sorte amanhã, se curtir e comentar em 3 segundos. O primeiro passo é procurar pelo trinco de liberação que brilha no escuro no porta-malas. Se isso não funcionar, espere o motorista chegar ao local onde você será mantido refém e quando você entrar, haja como se estivesse pedindo uma pizza. Mas em vez disso, você vai chamar a polícia. Eles vão descobrir rapidamente se você der respostas sim ou não às suas perguntas. E o sequestrador revelará de bom grado o endereço da casa para a entrega da pizza. Mas na realidade, os policiais vão abrir a porta e dar um soco no rosto do sequestrador. Se um tsunami estiver vindo em sua direção, não entre em pânico, pois isso pode salvar sua vida. O primeiro passo é dar meia volta e correr o mais rápido que puder. Então, procure um lugar mais alto ou encontre um prédio resistente cujo telhado você possa escalar. E à medida que o tsunami avança para o interior, ele traz consigo detritos em alta velocidade, o que significa que você precisará segurar firme e desviar dos detritos conforme ele passa. Se um dragão de Komodo atacar você, não entre em pânico, pois isso pode salvar a sua vida. O primeiro passo é correr em zigue-zague, porque os dragões de Komodo não conseguem mudar de direção tão rápido quanto você. Se ele ainda assim te pegar, você terá que acertá-lo diretamente nos olhos, porque os olhos dele são sua fraqueza. Se o dragão te morder, se deite em algum lugar e estique as pernas para cima. Isso reduzirá a velocidade com que o veneno se espalha pelo seu corpo. Se um crocodilo atacar você, não entre em pânico, pois isso pode salvar a sua vida. O crocodilo nada a uma velocidade de 18 km por hora, enquanto os humanos nadam a apenas 8 km por hora, o que torna a fuga quase impossível. Mas há um jeito, uma pequena chance de sobreviver. Mire nos olhos dele, bata neles com toda a sua força, o mais rápido que puder repetidamente. Os crocodilos dependem muito da visão e atacar seus olhos pode fazê-los desistir. Se um tubarão for atrás de você, a maioria das pessoas virará as costas e tentará fugir, mas essa é a pior coisa que você pode fazer, porque um tubarão sempre ataca por trás. Nessa situação, você deve manter contato visual com o tubarão. Isso evitará que o tubarão ataque você e mesmo que ele ataque, você terá que mirar nas partes sensíveis do tubarão, como olhos e guelras. Isso aumentará as chances de você escapar. Se você estiver em um túnel de metrô com um trem vindo em sua direção, a maioria das pessoas entraria em pânico e começaria a correr, mas você não deve fazer isso, pois você nunca ultrapassará a velocidade de um trem. O primeiro passo é você procurar por uma cova de manutenção, um recorte nas paredes do túnel. Elas são projetadas como zona segura. Se não encontrar nenhuma, você pode se pressionar contra a parede o mais longe possível dos trilhos. Pode haver espaço suficiente dependendo do túnel e do seu tamanho. Se você estiver em um avião que está caindo, não entre em pânico, pois isso pode salvar sua vida. A maioria das pessoas acha que deve se preparar para o impacto se enrolando como uma bola, mas não é isso que você deve fazer. O primeiro passo é se inclinar para a frente e cobrir a cabeça. Esta posição ajuda a proteger seus órgãos vitais e reduz o risco de lesões na cabeça e no pescoço. Ao se inclinar para a frente, você também minimiza a força do impacto na sua coluna. Assim você vai estar mais preparado e seguro durante o momento do impacto, aumentando suas chances de sobrevivência. Essa você não sabia, mas se você se queimar, você pode pensar que aplicando manteiga vai aliviar a dor do ferimento. Mas a substância gordurosa, na verdade, cria uma barreira que impede que o calor escape. Isso pode fazer com que a queimadura se aprofunde, danificando ainda mais camadas da pele. Já o uso de gelo pode congelar o tecido e contrair os vasos sanguíneos. O frio extremo pode reduzir o fluxo sanguíneo para a ferida e retardar o processo de cicatrização. Por isso, você deve apenas colocar a queimadura em água corrente fria. Se uma granada for jogada em sua direção, seu primeiro instinto pode ser correr, mas quando a granada explode, o revestimento de metal se fragmenta e se transforma em estilhaços que podem viajar a mais de 180 metros por segundo em todas as direções. Em vez disso, deite-se com os pés voltados em direção à granada, assim você reduzirá a área de superfície do seu corpo exposta pelos estilhaços. Essa posição também mantém os órgãos vitais mais baixos e oferece a melhor chance de se proteger da explosão. Cobrir a cabeça e o pescoço com os braços também protege áreas críticas. Essa você não sabia, mas uma estátua de Jesus começou a chorar água benta de seus pés em 2012. Ninguém sabia de onde vinha a água e presumiu que fosse um milagre. Multidões se reuniram coletando a água e tocando a estátua em prantos. Mas um homem descobriu que um cano do banheiro fez com que um ralo transbordasse e a umidade se acumulasse na parede, causando vazamento de água. Irritados com suas descobertas, grupos religiosos o acusaram de blasfêmia, fazendo com que ele fugisse do país. Em 2009, um garoto de 16 anos chamado
Carlton Harris roubou um avião de um aeroporto. Ele conseguiu pilotar o avião por mais de 400 milhas cruzando fronteiras estaduais, até cair em uma floresta. Ao longo dos anos, ele cometeu vários roubos, mas sua sorte acabou em 2010, quando foi capturado nas Bahamas após roubar outro avião. Uma garota tropeçou e caiu batendo o rosto com força no chão. Um de seus dentes da frente sumiu e sua família presumiu que ele havia caído durante o acidente. Mas, na verdade, o impacto da queda empurrou o dente para cima em direção à cavidade nasal, onde permaneceu escondido sobre a pele. 4 anos mais tarde, ela começou a sentir dificuldades respiratórias e desconforto no nariz. Os médicos ficaram surpresos quando finalmente descobriram a verdade. Logo depois, o dente foi removido com cirurgia e ela conseguiu respirar livremente novamente. Essa você não sabia, mas se um touro começasse a atacar você, a maioria das pessoas começaria a correr, mas os touros podem correr mais rápido que os humanos em uma corrida reta. Em vez disso, tente se mover para o lado para sair do caminho do touro. Se ele ainda estiver te perseguindo, tente correr em zigue-zague. Se houver um objeto sólido como uma árvore por perto, use como uma barreira entre você e o touro. Se ele te atingir, tente ficar o mais parado possível no chão. Os touros geralmente são atraídos pelo movimento, então se fingir de morto pode fazê-lo perder o interesse. Se você cair de um prédio, há algumas coisas que você pode fazer para aumentar suas chances de sobrevivência. Primeiro, relaxe o corpo movendo os braços e as pernas para mantê-los soltos. Em seguida, tente cair em algo que possa amortecer sua queda, como uma árvore em vez do concreto. Se possível, se posicione para cair de pé para distribuir o choque pelas pernas e tente rolar no momento do impacto para reduzir lesões. Se você tem uma pinta feia, pode pensar que pode simplesmente cortá-la sozinho, mas na verdade, você não deve fazer isso. Às vezes, as pintas podem se estender mais profundamente do que você vê, geralmente com raízes que se conectam a vasos sanguíneos e nervos. Cortar você mesmo pode causar sangramento grave, cicatrizes e até mesmo deixar tecido cancerígeno. Em vez disso, um dermatologista pode remover com segurança usando técnicas que não causam danos a você. Essa você não sabia, mas se alguém jogar merda na sua cara e as fezes entrarem em contato com seu olho, as bactérias podem se espalhar pelo revestimento, causando o que é conhecido como conjuntivite. A fina camada que cobre o globo ocular e o interior da pálpebra fica inflamada, e isso leva a vermelhidão, coceira e um tipo de secreção aquosa. O olho também pode parecer irritado e inchado. Essa infecção é altamente contagiosa e pode se espalhar facilmente. Embora a maioria dos casos se resolva sozinha, alguns podem precisar de ajuda médica. Se alguém te der um chute no saco, você pode cair no chão e vomitar de tanta dor. Os cordões que sustentam os testículos podem se torcer cortando o fluxo de sangue para eles. Em alguns casos, o testículo pode romper, fazendo o sangue vazar para dentro do escroto. Embora seja possível morrer dessa lesão, é mais provável que você perca o testículo se não for tratado rapidamente. Se você segurasse o xixi por muito tempo, sua bexiga se estenderia para acomodar a urina, mas ao chegar ao limite, você começaria a sentir uma dor e pressão intensas. Eventualmente, seu corpo forçaria você a urinar antes que a situação piorasse. Mas se de alguma forma você resistisse à bexiga, poderia se romper no seu ponto mais fraco, e isso faria a urina vazar para o abdômen, levando a infecções graves. Felizmente, o impulso natural do seu corpo agiria muito antes de você chegar a esse ponto. Essa você não sabia, mas um homem acabou escorregando e caindo sobre uma mangueira de ar, e o bico acabou perfurando seu traseiro. A mangueira era de ar de alta pressão que bombeava ar para dentro do corpo dele rapidamente. Em segundos, o homem inchou até o dobro do seu tamanho normal. Seus colegas de trabalho correram para interromper o fornecimento de ar, mas ele já estava inflado como um balão. O ar encheu seu abdômen, peito e até mesmo seu rosto. Os paramédicos tentaram tratá-lo, mas a pressão do ar empurrava o soro para fora de sua pele. O homem voltou ao normal depois de 3 dias e acabou sobrevivendo. Um homem caiu de cara em uma broca de 45 centímetros depois que sua escada quebrou. A broca penetrou dentro do seu olho direito e saiu atrás da orelha. Em choque, ele sentiu a broca alojada em seu crânio e foi levado às pressas para o hospital. Quando os médicos foram remover, descobriram que de alguma forma a broca havia conseguido empurrar o cérebro para o lado. Em vez de perfurá-lo, a broca foi cuidadosamente removida e ele se recuperou completamente. 2 homens se esconderam dentro do compartimento do volante de um avião de 11 horas de voo. À medida que o avião subia, a temperatura caía para menos 60 graus e os níveis de oxigênio ficavam perigosamente baixos, fazendo com que ambos desmaiassem. Um dos homens acabou caindo do avião e morreu, mas o outro conseguiu se segurar nas barras de ferro no compartimento do volante. Quando o avião se preparava para pousar, ele foi jogado para fora à medida que as rodas desciam. Ele caiu cerca de 6 metros na pista e foi levado às pressas para o hospital, onde se recuperou. Essa você não sabia, mas quando uma tatuagem no olho é feita, uma agulha é cuidadosamente inserida na parte branca do olho, e a tinta é injetada logo abaixo da fina camada externa e vai começar a se espalhar. Mas se a agulha for muito profunda, pode perfurar o globo ocular. A tinta pode se infiltrar em áreas indesejadas, causando visão turva ou até mesmo cegueira. Além disso, pode ocorrer uma infecção causando dor, inchaço e mais
mais danos ao olho. Se você levar um chute no saco, poderá cair no chão e vomitar devido à dor extrema. Os cordões que seguram os testículos podem ficar torcidos, cortando a circulação de sangue para os testículos. Em alguns casos, o testículo pode estourar, causando vazamento de sangue para o escroto. Embora seja possível morrer devido a esse ferimento, é mais provável que você perca o testículo se ele não for tratado rapidamente. Se um spray de pimenta entrar em contato com o seu olho, uma forte sensação de queimação vai se espalhar, tornando quase impossível mantê-los abertos. À medida que a irritação se intensifica, os produtos químicos internos fazem com que suas pálpebras fiquem inchadas em segundos. O spray pode levar à cegueira temporária, dificultando a visão. E quando você respirar, os produtos químicos vão entrar na sua garganta, causando aperto. Esses sintomas podem durar até 1 hora, até que os efeitos desapareçam gradualmente.